galerinha aí do SES, tudo bom, amores? Sejam bem-vindos, tá? Mais uma videoaula nossa aí de Química hoje, né? 12 de março. Bom, amores, hoje a gente vai começar a nossa aula pegando o livrinho aí, tá? Esse livrinho aqui, ó, de ciências que vocês têm, tá? Esse livrinho aí tanto é de Química quanto de ciência. Lembra que eu falei toda a nossa videoaulazinha, eu vou estar pedindo para vocês aí a utilização do livro e o capítulo, tá? Como a gente está pegando o nosso livrinho de ciências, vamos pegar lá na página 20 do livro, página 20. Aí vocês vão ver assim, ó, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Acharam? Tenho certeza que sim. Então, pegaram o livrozinho lá, coloca lá, por favor. 12 de março, tá? De 2021. Vai lá, já coloca essa datazinha aí nessa página, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre as transformações da matéria. Ué, professora, a senhora pulou os outros conteúdos? Olha só, a gente vai dar ênfase, tá, ainda a esses outros conteúdos. Como a gente está falando de matéria, essa aí é a transformação da matéria, continuação desse conteúdo. E é isso que eu vou fazer com vocês. Então, vai lá, página 20, 12 de março, que a gente vai pegar aí, tá, a explicação e a transformação da matéria. Vocês tenham certeza que vocês não esqueceram a definição de matéria. Quem é que lembra aí? Então, todo mundo já se recordou, todo mundo pegou a definição matéria, corpo, objeto, certo? Então, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Aí eu falei para vocês prestarem muita atenção nos exemplos que nós daremos, tá? Então, matéria, não esquece aí do corpo e não esquece aí do objeto. Inclusive, a gente trabalhamos até alguns exercícios em sala de aula, né? E vimos também nos nossos videoaulas aí alguns exemplos. Então, não esqueça de fazer essas anotações, tá bom? Então, vamos pegar a transformação aí da matéria. Bom, eu coloquei aqui atrás, tá, um exemplo, né, da água, né? A água não é matéria? Então, a gente pode perceber que essa matéria tem transformações, né? Quando a gente fala mudanças da matéria, né, tudo na natureza ela muda. Não muda seu estado? Pois é, né? A gente pode encontrar água tanto no estado sólido, tanto no estado líquido, tanto no estado gasoso. Então, essa matéria, ela pode ser transformada, professora? Pode. Então, a gente tem no nível de vocês vários ramos da ciência que ela vai estudar, tá, gente? Principalmente aí as características da matéria. Quando nós encontramos aí, faz quanto que eu estou ouvindo, então faça anotações aí. Quando nós falamos assim, encontrar uma água, né, no estado sólido, qual o exemplo que nós temos aí no nosso dia a dia? Para e pensa. Professor, a água no estado sólido, nós encontramos o quê? Porque as moléculas estão super, né, unidas, né, sólido, as moléculas se unem. Então, a gente pode estar encontrando aí em formato de gelo, né, nos icebergs, a gente encontra a água aí no estado o quê? Sólido. Quando nós falamos água no estado líquido, então essa molécula já está um pouco mais separada. Olha o desenho que vocês estão observando aqui, né, ao meu lado, vocês estão vendo que as moléculas já estão praticamente o quê? Separadas, não totalmente, mas estão dispersas, certo? Então, quando a gente observa esse tipo de molécula aí, a gente encontra, né, alguns exemplos no nosso dia a dia, e água mesmo, né, que a mamãe vai lavar a louça, molha as plantas, varrer o quintal, né, lavar o carro. Então, muitas das vezes a gente acaba encontrando a água que nós mais utilizamos no estado líquido, certo? Até aí tudo bem, né, gente? E no estado gasoso, essas moléculas estão super separadas, certo? Estão super separadas. Então, a gente encontra aí, uns exemplos do nosso dia a dia, né, no cozimento dos alimentos, né? Quando a mamãe vai fazer um cafezinho, o que acontece, né? A água não evapora, então a gente consegue encontrar aí essa matéria, olha aí que legal, também no estado gasoso. Bom, quando eu falo essas transformações químicas, quando nós pegamos aí, né, eu peguei só a água para a gente falar, porque a água é matéria, certo? Então, a gente falou das transformações, ok? Quando a gente viu aqui o desenho, né, dessas transformações da água, tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, nós falamos transformações. Então, nós vamos falar dois tipos, tá? A matéria, ela tem dois tipos de transformações. Fenômeno físico e o fenômeno químico, tá, gente? Olha só, fenômeno físico e o fenômeno químico. Aí a gente vai ver agora alguns exemplos para poder explicar para vocês bem melhorzinho aí, para que vocês possam entender. E eu vou fazer também uma experiênciazinha para que vocês consigam
tá, gente? Fazer a diferença desse fenômeno físico e químico, tá? Vamos lá comigo? Bom, meus amores, aí nós temos, né? São dois tipos que nós vamos aprender hoje, certo? As transformações da matéria. Ela pode ser chamada transformações físicas e transformações químicas. Meus amores, tá tudo no livrinho de vocês aí, tá? Bom, quando eu estou me referindo a transformações da matéria, a gente também tem que fazer um resumozinho aí, caso vocês queiram fazer. Seria bem legal aí pegar no próprio livro ou no caderno de vocês, fica até mais organizado, tá? Aí você vai lá, faz esse resumozinho, copia, porque aí você consegue tirar toda a dúvida em relação a esse conteúdo. Eu ampliei para vocês aí, fica mais fácil para visualizar, tá? As transformações da matéria, como a gente falou, são dois grupos, né? Principais, os físicos e os químicos. Quando eu me refiro a transformações físicas, eu estou dizendo que é o seguinte, não se formam novas substâncias. Então ele pode mudar e ele pode voltar ao estado que ele era antes, tá? Essa matéria. E quando eu falo transformações químicas, ela forma-se nova substância. Ela vai mudar, mas ela não consegue mais voltar ao estado que era antes. Bom, amores, eu coloquei esses dois exemplos aqui, representando os fenômenos físicos, né? Vocês estão vendo aqui, e o químico, né? Que a gente tem a representação, né, de um picolé, e aqui uma vela em combustão, certo? Como eu posso dizer então, professora, que ele é um fenômeno físico e químico, né? Aqui a gente tem um picolé, certo? O picolé, ele pode o quê, professora? Derreter, certo, meus amores? Derreter e eu posso fazer essa matéria voltar ao estado que era antes. Então ele estava, lembra lá, fusão, do estado sólido para o líquido? E eu posso fazer ele novamente do líquido para o sólido. Então a sua composição na matéria não alterou. Tá? Então, a gente fala que é uma transformação física. Já uma transformação química, a vela em combustão, ao pegar fogo, ela continua sendo a vela, o estado dela inicial? Claro que não. Então, nesse estado inicial dela, ela não volta a mais ser o que ela era antes. Então, nós falamos que é uma transformação química, né? Ou seja, um fenômeno químico. Aqui eu coloquei alguns exemplos para que a gente possa estar compreendendo, diferenciando. Bom, quando eu falei, né, fenômenos físicos e químicos, eu coloquei dois exemplos, tanto físico quanto químico. Vocês vão prestar atenção. Daqui é a matéria, certo? Vocês estão vendo essa matéria. Eu tenho um alumínio. Então, o alumínio, ao amassar, você pode ver que eu posso alterar a composição da matéria, mas ele pode voltar ao estado que era antes, o estado inicial. Então, a gente falou que é o quê? Não altera a natureza da matéria, é um fenômeno físico. Então, ela pode voltar ao estado que era antes, né? A mesma coisa aqui, o papel, rasgar o papel, a mesma coisa que a gente falou do gelo, né? O estado pode derreter e depois a gente pode congelar. Então, ele não vai alterar, né, a natureza da matéria. Já os fenômenos químicos alteram a natureza da matéria. Então, está vendo aqui a ferrugem, né? Então, essa composição aqui, ela não vai voltar mais a ser o que era antes. O estado inicial desse aparelhozinho aqui, ele não volta mais a ser o que era antes, né? Desse instrumento, certo? A mesma coisa aqui no papel. Ao queimar, virou cinza. Eu não posso voltar essa cinza ao papel inicial. A mesma coisa aqui, a mamãe, o feijão. O cozimento do feijão. Então, a mamãe pegou lá o feijãozinho, né? O estado inicial dele está cru. Ao cozinhar, ele não pode voltar mais ao estado que era antes. Esse outro exemplo, né? Então, a gente colocou o seguinte, que as transformações químicas, ou seja, transformações da matéria, são as modificações que ela pode sofrer com ou sem mudança de sua composição. Aí ela está em dois grupos, né, gente? Tanto o físico quanto o químico. Os químicos, vocês acabaram de ver, ele utiliza o termo estado inicial e estado final, tá? Do sistema, como referências características do sistema antes e depois da sua transformação. No caso aqui eu estou usando a fusão, né, do sorvete, que a gente usou como exemplo. Então, o sorvete, ele passa a ser o quê? Uma transformação física, né? Porque ele pode voltar ao estado que era antes, certo? Aqui eu coloquei para vocês também, para poder facilitar um pouco, alguns exemplos. No livro de vocês também, eles colocaram na página 21 exemplos de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Caso não tenha todos aí, vocês podem também estar acrescentando, tá? Alguns exemplos, né? O físico não altera a estrutura da natureza, ok? Então, a gente tem o exemplo aqui, rasgar um papel, derreter o gelo.
Qualquer mudança de estados físicos aí, gente, ele passa a ser um fenômeno físico aí da água, tá? Passagem de corrente elétrica por um fio de cobre, pulverização de uma rocha e os métodos também de separação que a gente vai aprender mais para frente. Aqui eu coloquei para vocês o seguinte, os fenômenos físicos, quem quiser fazer anotação, anotem aí. Então, podem fazer essa anotação. Físicos, não altera a composição da matéria, ou seja, não ocorre reação química, altera apenas a estrutura da matéria, tá ok? Aí a gente vai usar vários exemplos de novo. O derretimento do gelo é um exemplo, é o fenômeno físico, pois após derreter o gelo, continua sendo água, tá? A mesma coisa que a gente tem aqui, ao misturarmos água e sal, ocorre também um fenômeno físico, tá, gente? Pois a água não reage com o sal, apenas solubiliza, tá? Outro que a gente tem também aqui, a água evaporando em uma chaleira. É um fenômeno físico. Por quê, professor? Pois não há reação química. A água deixa de ser água apenas há uma mudança de transformação. Desculpa, a água não deixa de ser água, tá, gente? Há apenas uma mudança de estados físicos, de líquido para o gasoso. Agora, vocês estão olhando, tá? Decomposição da pera, né? Eu coloquei até um reloginho aí, com um certo tempo, ela começa o quê? A escurecer essa frutinha, certo? Então, tem aqui bactérias reagindo, ok? Quando nós falamos de um fenômeno químico, é quando ocorre o quê? Uma mudança na composição, tá? Da matéria. Então, quando tem essa mudança nessa composição, falamos que é um fenômeno químico, tá? A mesma coisa aí, vocês estão vendo, papel em chama, ele vai virar cinza. Ele consegue voltar ao estado que era antes? E aí, galera, o que vocês acham? Sim ou não? Claro que não, né, gente? Então, quando nós nos referimos aos fenômenos químicos, estamos dizendo, né, que quando ocorre uma mudança na composição da matéria, dizemos que é um fenômeno químico, tá? Ele não consegue voltar ao estado inicial, que era antes, tá? Aqui a gente tem outros exemplos também de fenômenos químicos, né? A gente está vendo aí, né? A respiração, outros vocês estão vendo aí do ladozinho, a queima também, que eu já comentei, né? E aqui também, né, a ferrugem, né? Se você observar a lata, ele não vai voltar, essa latinha, ela não vai conseguir voltar mais ao estado inicial dessa matéria, ok? Então, houve uma alteração aí na matéria, né? Na composição, certo, gente? Da matéria. Então, dizemos que é um fenômeno químico. Agora, pega o caderno e faz esse resumo aí, tá, gente? Fenômeno físico é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como forma, tamanho, aparência e estado físico, mas que não gere alteração em sua natureza. Olha só, isto é, na sua composição. Pode até mudar, mas ele vai voltar ao estado que era antes. Então, a gente citou vários exemplos. Então, vai lá e coloca. Amassar um papel, quebrar um copo de vidro. No livro de vocês tem aí, né? 4 exemplos: gelo derretendo, derretimento de metais, quebra de um copo e ferver a água. Aqui eu coloquei até outros aqui também, tá? Congelamento da água, triturar o carvão para obter, né, o carvão ativo, são alguns exemplos de fenômenos físicos. Agora, quando nos referimos aos fenômenos químicos, a gente acabou de falar aí, né? A gente colocou quando, né? Químicos, né? Ocorre quando há alteração da natureza da matéria, isto é, sua composição. Então, ele não consegue mais voltar ao estado inicial, certo? Dizemos que ocorreu uma reação química. Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, considere uma lata de ferro. Lembra que a gente botou lá o primeiro exemplo? Que é deixada por alguns dias ao ar livre. Com o tempo, ela começa a enferrujar. Concorda comigo? Olha aí. Com o tempo, ela começa o quê? A enferrujar. Conforme ela vai enferrujando, o que vai acontecer, né? Nesse caso, elas não foram, olha só, não foram alteradas apenas as características físicas da lata, né? Desse material aí. Mas sim também as químicas, pois a ferrugem é uma nova substância que foi formada em uma reação de oxidação, que possui propriedades bem diferentes das do ferro, que constitui aí a lata inicial, né, a original, que a gente acabou de ver nesse exemplo, tá? Então, isso passa a ser uma transformação química ou um fenômeno químico.
Aqui nós temos alguns exemplos também de fenômenos químicos. Gostaria que vocês colocassem no caderno, para que vocês fossem passar alguns exemplos, vocês já consigam, né, identificar, tá? Como a gente já viu aí, né? Queima de papel, alimento decompondo-se no lixo, ou na casinha também de vocês, a decomposição dos alimentos, né? Queima do carvão, produção de queijo a partir do leite, queima também dos combustíveis, principalmente nos motores dos automóveis. Bom, galerinha, aqui eu também tenho outro, né? Vou fazer esse experimento. Com certeza aí vocês já tomaram a vitamina C, né? Que é o ácido ascórbico. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, um comprimido. Então, preste atenção nessa reação que está acontecendo aqui neste copo. Pergunta para vocês, o que vocês acham? Essa mistura aqui de efervescente, né? Ela é uma mistura que é um fenômeno químico ou é um fenômeno físico? O que vocês acham de acordo com essa reação? Quem respondeu aí um fenômeno químico está certo. Sabe por que acontece? O comprimido, gente, ele é basicamente formado por outros produtos químicos. Então, vocês estão observando ele aqui. Ao entrar em contato com a água, o que acontece com ele, né, gente? O gás carbônico só foi gerado com a reação do comprimido com a água. Logo, a gente está vendo aqui um fenômeno químico. Então, isso aqui, né, é um experimento que todo mundo aí em casa toma e a gente tem o nosso dia a dia de fenômenos físicos e químicos. Então, quem toma a vitamina C, ele é um fenômeno químico. Vamos para o próximo experimento. Aí, galerinha, e esse aqui, né, pegando o papel. Quando a gente pega o papel e amassa ele todo, olha só, amassei o papel, ele passa a ser um fenômeno físico ou um fenômeno químico? O que vocês acham? Quem respondeu aí em casa um fenômeno físico está certíssimo, porque, olha só, peguei o papel, ele pode voltar ao estado da matéria que era antes. Na verdade, a matéria aqui, eu não mexi em nada. Não houve outra transformação de matéria, entendeu? É um fenômeno físico. Agora, esse mesmo papel, tá, gente? Eu vou colocar aqui no prato e vou colocar ele em combustão. Então, ao queimar o papel, o que vocês acham? É um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Enquanto está havendo essa combustão, o que vocês acham aí? Físico ou químico? Então, presta atenção aqui na matéria, né, gente? Então, o papel. Então, ao queimar esse papel, ele tornou um fenômeno, todo mundo aí respondendo, fenômeno químico. Por que ele é um fenômeno químico? Esta matéria não volta mais ao estado que era antes. Então, não faça isso em casa, tá bom, gente? É só para vocês tirarem realmente essa dúvida. Então, a matéria que estava aqui virou cinza, vocês estão percebendo aqui. Essa matéria houve uma transformação, então virou cinza. Então, passou a ser um fenômeno químico e não físico. Deu para diferenciar um fenômeno químico, um fenômeno físico? Vamos fazer um outro experimento também, novamente. Vamos lá com o outro. Todo mundo aí já respondeu, né? Vou acender novamente, tá, gente? Apaguei, acendi. Então, quem respondeu fenômeno físico, gente, galerinha, está certíssimo. Sabe por que é um fenômeno físico? Porque ocorreu uma transformação de energia elétrica em térmica ou luminosa e não houve transformação nenhuma aí na matéria. Então, ao acender a lâmpada e apagar, é um fenômeno físico. Bom, sexto ano. Aí vocês já viram também o experimento que nós colocamos aí das transformações químicas, né? Tanto os fenômenos físicos e químicos, vocês viram aí na experiência. Espero que vocês tenham observado, feitas as anotações, tudo direitinho. Agora, para a gente fechar nosso vídeo, eu vou pedir para que vocês aí com o livro ainda em mãos, vocês vão anotar aí atividade para casa na página 23, somente a questão número 5 e a questão número 8, que vai falar sobre as transformações físicas, tá? Os fenômenos físicos e químicos. Então, vai lá, pega o livro de vocês, anota aí atividade para casa, tá? Transformações físicas, questão número 5 apenas, e a número 8 de vocês. Bota aí para casa, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer rapidinho de acordo com a videoaula de hoje. Gente, terminou a videoaula, já pega o livro, já responde. Vocês vão conseguir fazer aí tranquilos, tá? Um beijo para vocês, uma boa semana, tá? Fica com Deus, não deixe também de fazer atividade e o resumozinho dessa aulinha de hoje, tá? Um beijo no coração, fique com Deus.